então tá, né? Então é episódio 32? Seria isso? Episódio 32? Nosso querido Cuca Fez, estão começando mais um podcast bem bacana para você que tá acompanhando a gente, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, ou caminhando, andando de bicicleta, jogando videogame no banheiro, logo que está por acordar, não sei. Mas que bom que você tá aí. A gente está aqui falando, dando sequência na nossa série sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, as novas regras do famoso PAT, né? Muita coisa para a gente debater, muita coisa para colocar nessa mesa, mas sem delongas. Vamos aos nossos entrevistados. Em quantos estamos aqui? Em quantos estamos? Estamos em 4 ou em 5? Quantas pessoas nessa mesa aqui? Tem muita gente aqui hoje, hein? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bom. Vamos começar pela minha direita. Se apresente. Eu sou a Valquíria, sou contadora. Val para os mais amigos. Isso, Val para os mais próximos, né, Ale? Brincadeira. Sou contadora com especialização em Direito e Processo do Trabalho. Atualmente trabalho no Vanim Contadores. E vim com esses parceiros perfeitos hoje aqui, né? Ah, é? Que maravilha! Que bom, olha aí, o Cuca Fresca fazendo conexões. A gente sabia. Mas vamos dar continuidade. E aí, como é o seu nome? Quem é você na fila do embarque? Na fila do imposto de renda? Boa tarde, meu nome é Rogério Garcia, eu sou consultor trabalhista, contador por formação, já trabalhei com a Alval em outra oportunidade. Ah, que legal. E estou aqui representando a Funcional Contabilidade e tentar contribuir para vocês com algumas informações. Perfeito. E vocês, Camila, tudo bem? Tudo jóia. Então, sou contadora também, especialista em gestão tributária. Trabalho hoje na Funcional junto com o Rogério, na parte contábil e tributária também. Adoro aquele lugar. Que bom, que bom. E hoje a gente está fazendo parte, nós criamos uma série. O que acontece? Para você que está chegando agora, pega um episódio passado, onde a gente fala sobre o PAT com uma conversa com advogados. A gente foi buscar alguns tributaristas, posso dizer assim? Como é que chama advogado? Não é trabalhista, né? Tributário? Tributário. Mas a gente estuda para a pauta e depois apaga, né? A vida é como tudo pela primeira vez, logo que acorda. Mas tudo bem. E aí é uma série para bater um papo sobre essas mudanças. A gente que está no segmento de voucher alimentação, refeição, está diretamente impactado pelas novas regras do PAT. E o nosso personagem principal, que é o cliente, o RH, que inclusive serão os próximos convidados dessa mesa aqui, serão os próprios RHs, estamos trazendo esse tema, né, para bater um papo a respeito disso. E eu já vou largar a bomba aqui no meio, já para a gente começar batendo. O que vocês estão sabendo dessas mudanças? Como é que está chegando para vocês essas informações? Porque no episódio passado os advogados trouxeram um pouco da lei, do PAT, como nasceu, como fundou. Acho que daqui para frente a gente já chega mais chegando, né? Como é que vocês estão se sentindo, ou como vocês estão sendo impactados por isso ultimamente? Manda lá. O PAT é algo que gera bastante dúvidas, né, no próprio empregador, porque é algo que traz um benefício tributário, é algo que impacta também na vida do colaborador. Então, todas essas mudanças sempre a gente vai e busca legislação, para que também a gente repasse ao empregador o melhor embasamento, né? Para que ele consiga, de fato, utilizar esse benefício fiscal dentro da empresa dele, né? Mas que também, por trás, ele tem todo esse trabalho social, cultural com o colaborador, né? Então, assim, realmente, para o empregador gera bastante dúvidas. E a gente trabalha sempre entendendo melhor o segmento dele, vendo se tudo que ele tem hoje na empresa se realmente se enquadra nos benefícios, né? Para que ele consiga aderir a esse programa. Eles batem muito a porta, Rogério? Como é que é? Sim, trabalhamos com um grupo de empresas e hoje cada vez mais comum, pela própria exigência legal, como os advogados falaram, em convenções coletivas você fornecer alimentação ao trabalhador, mas o PAT foi criado lá em 76, então é um benefício, é um programa mais antigo que o intuito dele é disciplinar por ter incentivo fiscal e por impactar diretamente na vida do trabalhador, ter um regramento para se seguir, né? Então o PAT é um programa de regramento para os empregadores seguirem. Então, todo momento estão pedindo, devo fazer inscrição no PAT, não devo, como é que faz? O que o PAT vai me beneficiar? Eu forneço alimentação, não preciso fazer inscrição, ou preciso fazer inscrição, como é que funciona? Então, todo momento a gente está orientando. Você acabou de ler a nossa pauta aqui. Desculpa se eu atrapalhei. Não, pelo contrário. É exatamente isso. Fez a introdução. Era uma ótima introdução, porque a primeira dúvida é assim,
eu perguntei para os advogados no episódio passado, o empresário abre uma empresa, com quem vem falar do PAT pela primeira vez? É o contador ou é o advogado dele? E aí os caras, não, geralmente é o contador que fala primeiro, né? E aí você está me dizendo que vem essa enxurrada de dúvidas na sequência, não é? Isso é muito legal a gente trabalhar aqui, por quê? Porque tem gente que está assistindo agora e que está pensando assim, pô, o meu contador está me enchendo o saco disso daí já faz tanto tempo e eu não fui atrás, ou o meu advogado já me alertou e eu não fui atrás. Como é que é essa procura? Ou melhor, como é que é essa recomendação, Rogério? Nesse depoimento que você deu aí, das perguntas todas, pega a primeira. Como é que começa esse papo? Então, normalmente a gente faz uma orientação consultiva, né? Você pode fornecer ou você é obrigado a fornecer. Ou você é obrigado a fornecer por força de convenção, por força de lei, mas a lei em si, ela não prevê o fornecimento de alimentação. Não é como, por exemplo, o Vale Transporte, que consta lá. Então, chega na maioria das vezes por força de convenção ou por própria vontade do empregador. Aí ele nos procura. A primeiro momento eu vou fornecer alimentação para os meus colaboradores e o que eu devo seguir? Aí a gente já vem com a orientação, né? Primeiro, procura uma empresa correta. Como que você vai fornecer esse tipo de alimentação? Porque o programa de alimentação pode ser fornecido por algumas formas, né? Ou via refeição, né? Ou via o próprio fornecimento que a empresa fornece alimentação para o trabalhador. O refeitório, né? De repente pode ser montado. Mas mesmo criando um refeitório, você precisa seguir algumas normativas, né? Precisa seguir. Você precisa fazer a inscrição no PAT, precisa seguir as normas do PAT, né? Que a gente vai falar um pouco aqui. Então a gente já orienta. É muito importante essa inscrição no PAT, porque vai evitar alguns problemas para você. Principalmente com relação à tributação, né? Você vai ter benefícios fiscais, benefícios tributários, né? E além do que você vai fazer isso em compliance com a lei, em conformidade com a lei, né? E isso é a característica mais importante. Nós lá, eu que estou mais à frente da parte trabalhista, lá sempre oriento a importância disso para não caracterização de uma verba dessa como salário ou qualquer coisa desse sentido. Então, o PAT é muito importante por isso. Legal. Val, me diga uma coisa, você navega também, você flerta com a comunicação, né? A gente se conheceu, você tinha esse viés na sua atividade. Uma vez eu ouvi de um empresário assim, cara, sabe qual é o grande problema do Vale Alimentação, da questão do PAT? É porque a maioria dos empresários acham que é um problema que ele já resolveu. O advogado ou o contador vem, fala com ele e ele, já resolvi esse problema. Então, para nós que trabalhamos com esse tipo de produto, é difícil voltar a falar com o empresário uma vez que ele já resolveu esse problema. Isso entre aspas, tá? Porque estou parafraseando o que foi me dito uma vez. Dentro desse flerte que a gente falou que você passou, né, dentro da comunicação, fazendo parte de um grupo de contadores, uma contabilidade, como é que é essa conversa com ele, sendo que eu tenho aqui uma fala, não, isso aí ele já resolveu, é isso mesmo? Como é que gera conteúdo? Como é que eu gero essa ponte? Porque o contador com o seu cliente está conversando diariamente, né? Vocês conversam com alguns clientes. Como é que é essa ponte para falar de diversos temas, inclusive do PAT, nesse sentido? Como o Rogério comentou, chega com esse questionamento. Você vai pagar o Vale Alimentação? Como que você vai pagar? Qual que é a empresa que você utiliza, né? Qual que é o tipo de cartão que você vai fornecer? O Eucard. Então tá, o Eucard tem o cadastro no PAT. Obrigado pelo meu que me toca. Porque, assim, muitas pessoas pensam, não, eu tenho que fazer, as empresas, eu, enquanto empresário, tenho que ter o cadastro no PAT. Mas a empresa que eu vou utilizar para fornecer esse benefício também precisa ter esse cadastro. Porque a partir do momento que eu pego o restaurante ali da esquina e ele não tem cadastro no PAT, ainda assim considera-se remuneração essa parte desse valor pago. Então, a gente sempre leva esse posicionamento para o cliente. Como que você vai fornecer? É a alimentação? É o cartão? Tá, qual que é o fornecedor? Então, a gente vai acompanhando e analisando junto com o cliente para que ele também não caia no risco de, não, o meu advogado me disse que dá para ser assim, porque às vezes acontece, né? E eu vou seguir desse jeito. Mas na maior parte das vezes é como o Rogério comentou, a pessoa vem para você porque ela está com uma dúvida de que, eu tenho que pagar, e agora? Não é só ir lá e fazer o cadastro dentro do Eucard e pagar esse benefício. Não, muito pelo contrário. Tem que seguir essas regras que estão ali dentro do projeto, do programa, né? Não, legal isso. Eu até faço uma ponte. Empresas como a Eucard possuem blog, canais de comunicação
para estar fomentando. Algumas empresas de contabilidade, ou do escritório de advocacia, como o escritório de advocacia, inclusive, que não podem fazer publicidade direta, também escolhem a tática de gerar conteúdo para cativar, para tal. Como é que é tratar esse tipo de conteúdo para vocês com os seus clientes? Vocês têm esses canais de comunicação ou o cliente está sendo impactado por um canal de comunicação de terceiro, como uma empresa, como a minha e tudo mais? Como é que funciona essa ponte de informação com o cliente de vocês? Hoje, dentro do Vanin, nós temos o nosso blog, também temos os nossos e-mails, né, automáticos que nós enviamos com comunicados e vamos conversando, mensagem, WhatsApp, blog, redes sociais, né, que também tem muito acesso, stories principalmente, né, porque hoje ninguém quer ficar olhando o feed, né, só story. Lembra daquela lá atrás? Muda tudo e começa de novo. Exato, então a gente vai... de tempo em tempo, a gente vai revendo a forma de comunicação. Mas hoje, o ponto tem que ser esse, né? Blog, e-mail, redes sociais, WhatsApp, ligação, às vezes, né? Visitas para conversar com o cliente, para ir entender como que está o negócio dele. Isso também é muito importante. A visita é uma coisa super fera, porque você tem o tete-a-tete na troca da informação, né? Eu queria perguntar para vocês, Camila, nessa mudança do PAT, a gente mudou, né, agora recentemente, e ainda tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem a interoperabilidade, a portabilidade, a gente tem o home office agora, que entrou tudo na mesma lei. Sei lá, muita coisa acontecendo. Como é que estão sendo as dúvidas que estão aparecendo e como é que vocês estão construindo falas com os clientes? E se eles estão procurando mesmo, ou o cara, que nem eu falei antes, já resolveu, o cara não está nem aí com um novo PAT, nem sabe o que é PAT. Sim, você pega que é uma lei de 76, né? Então, você já tem 45 anos, né, de vigência. Mas ela... sim, a lei. Então, sempre tem. Lá, cara, tá quase. Já tô lá. E ela vem com bastante atualizações. Então, sempre vem gerando as dúvidas, né? E muitas vezes, assim, até o próprio cliente, ele escuta um terceiro falar essa informação, dele vem perguntar, quero o PAT, como que eu faço para ter esse benefício, né? Então, igual a Val comentou, né? Os meios de comunicação hoje são a forma que a gente chega mais rápido no cliente, que a gente consegue levar para ele a explicação, mas sempre é a reunião com ele próximo para você entender, de fato, como que ele está gerindo o negócio dele para ele aderir ao programa, né? Ele está fazendo, mas é ali naquela conversa, você olhando a operação que você vai ver se realmente está tudo regular. Opa, cadê o cadastro? O cadastro ele está sendo atualizado conforme precisa ser periodicamente, não está, então aqui tem um risco. Fazer essa explicação com o cliente passo a passo, né? Como que ele faz esse acompanhamento, né? Para que daqui a pouco ele não pense que aderiu ao PAT, já esteja se beneficiando lá na dedução do imposto de renda e, na verdade, ainda não está com o processo regular, né? Então, assim, de fato, as mídias sociais é a forma mais rápida de você chegar no cliente e a conversa, marcar reuniões, alinhamento. Hoje, por conta, né, da pandemia, veio muitos alinhamentos online. É verdade. Antes não tínhamos tanta reunião online. Hoje a gente consegue fazer várias reuniões no dia com o cliente, né? Passar muito mais informações para eles. Ali marca um horário, conversa, troca informações, né? E já esclarece as dúvidas. Quando eu morava em São Paulo, a gente marcava uma reunião de manhã e uma tarde. Não tinha como marcar 3 reuniões no dia, né? Hoje a gente marca 8, né? Uma por hora quase. Me diga uma coisa. Quais são, na sua opinião, ou na opinião de vocês, quais as mudanças mais significativas que vocês acham que o PAT sofreu? Assim? O que você acha que mais pode impactar para o cliente hoje? Eu acho que essas regras um pouco mais, não diria assim, mais duras, mas umas regras um pouco mais complicadas de você cumprir, né? Quanto a você fornecer alimentação e destiná-la de forma correta. Um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, alguns clientes, a orientação que a gente dá para os clientes também, cuidado com a forma de benefício que você contrata e a correta utilização dessa forma de benefício. Entendi. Porque você, por exemplo, tem que cuidar muito, pensando preventivamente com o cliente, em contratar, por exemplo, como exemplo, um vale-refeição e utilizar no mercado. Aí você está desvirtuando o formato do pagamento e as mudanças. Uma das principais mudanças foi nesse quesito, né? Se você contrata um benefício com uma fornecedora de alimentação, esse benefício ele tem que ser usado
para a alimentação do trabalhador, né? E não como refeição. Qual é a diferença? A refeição é mais restaurante, é mais almoço, janta, e a alimentação é compras, né? Pode comprar cesta básica, pode comprar produtos do gênero alimentício, que também tem alguns produtos que não são permitidos, né? Que não são reconhecidos como alimentícios, tem que cuidar isso daí também. Então, eu acho que essa parte, ela veio mais, essa parte é um pouco mais chata, assim, é mais de você ficar no detalhe, porque como a Camila estava dizendo, não basta só estar escrito no PAT, você tem algumas coisinhas, alguns detalhes que você precisa de uma ajuda, o empresário precisa de uma ajuda para acompanhar. A própria fornecedora de alimento, a própria fornecedora de auxílio alimentação pode ajudar o empresário nesse ponto, sabe? Eu acho que seria, na minha opinião, a principal mudança foi essa. Não sei se a Val complementa com alguma coisa. O que você acha, Val? Eu penso Chega para vocês alguma coisa e fala, não acredito, agora não tem mais isso, agora tem aquilo. Eu penso que na parte das deduções, né, Camila, que teve um impacto muito grande, porque até então o valor que se usava do PAT era o valor único da alimentação. Então, hoje você consegue deduzir do lucro tributável ali o dobro do que você gastou com alimentação. E isso gera um impacto grande para o cliente, né? Porque quando você deduz esse valor do lucro tributável, você consegue reduzir o imposto dele. Então, isso eu acho que é um impacto que trouxe como uma vantagem muito grande para o empregador e para incentivar mesmo que exista esse pagamento. Mas isso mais voltado ao lucro real ou os demais também acho que vale a pena? É lucro real, né? O lucro presumido e o simples, eles não conseguem utilizar essa dedução, né? Isso. Como eles não são tributados pelo lucro líquido, de fato, os optantes pelo simples nacional e o lucro presumido não conseguem ter o benefício da dedução do imposto de renda. Entendi. Porém, esses dois regimes, eles conseguem, pelo fato da alimentação fornecida através do programa PAT, ela não tem vínculo, ela não é caracterizada um salário. Então, eles não têm a tributação dos demais encargos. Então, um optante pelo Simples Nacional, um lucro presumido, também pode aderir ao PAT, mesmo que não tenha o benefício do imposto de renda, mas vai ter o benefício de não ter os encargos sociais. Exato, né? Porque eu contei aqui no episódio passado de uma agência, uma agência lá de balneário, de um cliente nosso que entrou em contato e falou, olha, eu não tenho obrigação legal, não tenho convenção sindical me obrigando, mas eu percebo que no meu processo de seleção e no meu onboarding, que é os primeiros meses ali que o colaborador está no time, entrando no time, tem muita gente que sai porque numa empresa concorrente ou numa outra empresa estão oferecendo um vale isso, um vale aquilo, uma situação X, uma situação Y. E de todas, a que fica mais ao meu alcance é o vale alimentação. Então, eu comecei a fornecer vale alimentação para os colaboradores para retenção de talentos, porque ele não é lucro real. Se amplia um pouco mais o valor fornecido ali no vale, né? Alimentação, vale refeição. Com isso, você consegue captar mais colaboradores, ser mais atrativo também nas contratações. Por isso que, optando pelo simples e pelo lucro presumido, podem aderir também ao programa PAT. E a empresa optando pelo lucro real, ela também não tem esses encargos sociais sobre o valor pago de PAT e ela também pode se beneficiar lá na sua apuração do imposto de renda, que chamam, né, a dedução em dobro. Ela deduz esse valor do PAT do lucro dela e sobre o lucro dela, onde é calculado o imposto, ela ainda pode deduzir. Daí, com essas mudanças, né, da legislação, você tem que ter o cuidado, porque pode se deduzir, mas tem alguns limitadores, né? É 15% sobre a despesa. Dos 15%, você tem ainda um limitador que tem que ser até 4% do teu imposto de renda devido, né? Então, tem todos esses cuidados. Tem um lance a mais também de qual colaborador, né? Conforme a folha. Sim, isso. Tem que ter a prioridade, né? Falam baixa renda. Você considera-se colaboradores que recebem até 5 salários mínimos. Então, obrigatoriamente, a prioridade é deles, né? Entendi. Você pode aderir ao PAT a todos da sua empresa, mas tem que ter essa prioridade ao baixa renda. Então, tem que ter esses cuidados, essas normas. São nuances que se o empresário não ficar atento, né? Exato. Porque a gente percebe, claro, o meu time comercial impacta empresários e RHs o tempo todo, né? E a gente ouve muito, falou, cara, eu não tenho isso aqui, é um custo a mais para mim. Mas aí tem uma curva muito tênue entre custo e investimento, isso, né? Exato. Por isso que é bacana o alinhamento com o cliente. Muitas vezes ele está pagando o benefício,
para os seus colaboradores, mas ainda não consegue se inserir ao PAT. E você vai verificar ali, olha, a gente tem que regularizar essas situações aqui, é possível que a sua empresa se inscreva no PAT e com isso você tem uma redução também da carga tributária hoje presente, né, nas empresas, que já é alta, né? Então também é um trabalho de planejamento tributário junto com o empregador. Você sabe que, complementando a informação da Camila ali, uma dúvida agora você me falou, eu me lembrei que é bem importante que que o empresário chega, eu não sou do lucro real, eu não tenho dedução direta no imposto, então eu não tenho benefício nenhum em fornecer alimentação. Peraí, calma aí. Não é bem por aí. Vamos fazer uns números aí, vamos colocar, vamos te mostrar alguns números aí. Atração de talentos, que nós conversamos aqui, é você fornecer um benefício para o empregado que não tem a tributação de INSS, FGTS. Sabemos que a tributação no Brasil é uma das cargas tributárias muito alta. Aí você pode fornecer esse benefício sem reflexo trabalhista, quer dizer, isso não é interessante para você, é uma baita de uma ferramenta se tu olhar. Então, a gente sempre conversa com o empresário e tenta entender isso aí, tenta dar essa parte consultiva para ele, de não só o impacto direto na dedução do imposto, mas os demais benefícios que ele tem também, né? E isso é notório, né? A gente faz um tempo já que eu estou no time da Eucad, vai fazer uns 5 anos já, e eu vejo que a cada vez mais o colaborador mais novo, ele te pergunta. Ele quer saber tudo que compõe a folha dele, né? De benefícios, de vantagens, de parcerias, de convênios. Vai muito além de poder fazer uma dedução hoje em dia, né? É muito mais social. Até empresas sem fins lucrativos, as empresas que não sofrem tributação, elas também podem aderir ao PAT. Um exemplo é as empresas sem fins lucrativos. Elas podem também estar aderindo, estar fornecendo os vale alimentação, refeição para os seus colaboradores, né? Não precisa somente, no final, ter o benefício de redução. Isso é apenas um incentivo para as empresas, né? Mas dentro da sua organização, hoje o benefício de vale, ele ajuda a reduzir o custo hoje que o colaborador tem com a refeição, que é uma despesa alta que nós temos todo dia, né? Depois de produto de limpeza, meu amigo. A refeição todo dia é algo que encarece, né? Então, essas empresas podem aderir ao PAT também como uma forma de ajuda, né, com o seu colaborador. Aí você pensa o cara falando em casa, eu vou sair da empresa, não sei, e a mulher falando assim, peraí, mas tu tem um auxílio alimentação de 600 conto que ajuda aqui nas finanças da doméstica aqui. Você vai para um outro que é maior? Não, então quer dizer, pode reter talento, é uma baita de uma ferramenta, né? E a gente vê muito isso nos colaboradores, a gente escuta ali na contratação de pessoas de fato querem saber o valor do benefício hoje. Está cada vez mais exigente o colaborador, a captação de talentos. Eu tenho atuado diretamente a captação de talentos e é muito forte essa fala. Né? E que mais? Né? O que mais? Você vai me dar uma cadeira gamer para eu programar de madrugada? Mas uma qualidade de vida. Sim, é isso que eu ia falar. Esse público que nós atingimos hoje dentro do mercado de trabalho nosso, né, é um público jovem. Ele não quer só saber do salário. Hoje ele quer saber quais benefícios a empresa vai fornecer para ele. E principalmente, só complementando ali o que a Camila comentou, ali a questão dos empregados até 5 salários mínimos, entra também o aprendiz. Quando você tem a contratação do aprendiz, né? Quando ele é contratado direto pela empresa, que não é uma outra empresa que cede ele se enquadra com o empregado. Então, ele ainda tem o benefício também do Vale Alimentação, o que vai dar um up a mais para ele, né? E a gente sabe que hoje também a questão da aprendizagem é essencial dentro do mercado de trabalho, né? Ter esses jovens querendo estar trabalhando nas nossas empresas, né? Então, ter esse benefício e falar para ele, olha, até para o aprendiz eu tenho, ou o estagiário, ele não é um empregado efetivo da empresa, mas você pode ceder a ele também esse benefício. Tudo isso agrega valor para a empresa, né? Legal isso, porque a gente costuma dizer lá que temos que ter energia nas duas pontas. Eu preciso de um colaborador fora da curva, top, que vai puxar para frente, que vai subir sarrafo, que vai levar a empresa com um conhecimento que você não tem, né? Que ninguém tem. Mas você também precisa estar formando na base, porque aquele cara pode sair, ele precisa de um pupilo, ele precisa deixar um legado, ele precisa deixar gente importante junto, correndo, né? E aí vem essa ideia lá, a gente tem lá o jovem aprendiz e tem justamente essa pegada, esse viés, né? E aí me arremete uma outra pergunta que eu não lembro se eu fiz no episódio passado.
eu posso ter valores diferentes dentro da empresa de vale alimentação? Ou eu tenho que todo mundo receber o mesmo tanto? Como é que lida com isso? Pode Você ia falar. falar? Pode falar. Em regra geral, a gente sempre prioriza por não ter diferenciação de Diferença, salário. né? Isso mesmo. Não ter diferenciação de benefício, né? E conceder para todos. Isso está na portaria que você deve conceder para todos os trabalhadores. Quanto aos valores diferentes, não poder é muito forte de falar, porque você pode ter trabalhadores alocados em diferentes localidades. Por exemplo, eu posso ter, dentro da minha empresa, prestador de serviço, hoje, por exemplo, na funcional, nós temos escritório em Curitiba, Rio Grande do Sul e Cascavel. Será que o mesmo valor de auxílio alimentação reflete em todos os locais? Boa. Então, tem uma discussão grande aí nesse sentido. Eu trabalhei na Anhembi. Na Rua Amauri, em São Paulo, no IG, aquele portal. E realmente, o Vale Alimentação, quando eu trabalhei lá, era o maior de todos. Aí moleque de faculdade, não entendia nada. Mas tem a ver com localização, quanto você... E era Vale Refeição, né? Porque o Vale Refeição está mais diretamente ligado à regionalidade do que a alimentação em si, né? Pensa almoçar em Curitiba ou São Paulo e almoçar em Cascavel ou numa cidade menor. Brasília, você come em Brasília e come em Toledo. Toledo é muito mais caro. Qual é o valor? Toledo é uma loucura. E tem outra coisa também, né? Que dentro do PAT, você não pode pagar um valor menor para o empregado como punição. Você é obrigado a pagar por dias trabalhados a partir do momento que começa, porém, dizer que eu vou punir a Camila porque ela não cumpriu uma meta e vou reduzir o valor da alimentação dela, eu não posso. Caramba. Então, tem que estar muito atento a tudo isso. Claro. Né? Utilizar o benefício como medida punitiva, né? Isso a portaria não proíbe proibido. também. Né? Porque o Vale Alimentação ele não tem a função Já de tem premiação. pouca, e o cara ainda tira. Porque daí, se a gente quer usar premiação, a gente vai lá, usa o Eucard, Não, né? O gift card, né? Amigão, vamos combinar. Já é uma luta ter o Vale Alimentação. Você ainda vai tirar do cara que tá meio ruim? Pelo amor de Deus. Não, eu vou não baixar tem o como, Neto, né? o craque Neto aqui. Pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus, não dá. Você já tá Mas tem contando empresas com que o valor. tentam. Ô, Tem louco, empresas que não tentam. dá. Eu dou cursos também, né, de departamento pessoal aqui na SIC, em Cascavel, e eu ouço muitas coisas, né, com relação a isso. Não, a gente paga o Vale Alimentação como uma premiação. Não, não é uma premiação. Não, é diferente. É diferente, né? E, aliás, as regras novas... diferentes. Regras né? diferentes. As Exato. novas leis do PAT, elas só são atribuídas aos vales, né? Ao Exato. voucher, alimentação e refeição. Isso. Qualquer outra modalidade, premiação, assiduidade, farmácia, não entram nas normativas do PAT, É né? só alimentação. É outra legislação, é outro regramento, né? Isso. Vocês têm uma ideia de quais são as maiores dúvidas que os caras chegam para vocês? Tipo, qual que o empresário chega, o RH chega? Porque eu imagino que que nem nós estamos falando aqui, vai chegar para alguns determinados profissionais de RH, mudanças aí do PAT. Fala, meu Deus do céu, de novo, minha Nossa Senhora, deixa eu passar meu telefone, ligar o contador, ver o que mudou. Vocês conseguem lembrar de algumas, assim, que o pessoal fica em dúvida? O que mudou, o que não mudou? Eu vejo que a principal delas, a primeira sempre é como eles vão aderir. Né? A gente tem toda a explicação para eles, porque a empresa ela precisa, então, se cadastrar de forma online. Né? Hoje é bem intuitivo o site onde a pessoa faz o cadastro do PAT, mas não é só o empregador. O terceiro ali, o parceiro também precisa estar cadastrado no PAT. A empresa que você vai buscar para fornecer os vales, né? Igual o Rogério comentou, você tem que buscar uma empresa idônea que tem esse cadastro no PAT. Outros, pelo volume maior de colaboradores, já querem montar um refeitório na empresa. Então, já vem a dúvida, como que eu vou montar o refeitório? Já estão ali apurando os custos e já vem essa dúvida. Eu quero aderir ao PAT também. Então, você tem várias normas também, né? Sim, o PAT ele é cheio de detalhes que você precisa cuidar ali. Você tem que contratar uma nutricionista, né? Os alimentos fornecidos, eles também têm que seguir a legislação, né, referente aos alimentos que vão ser colocados à disposição do colaborador, né? Então, várias regras que as pessoas... Precisa seguir as primeiras dúvidas, como eu vou. Entendi. Não, eu vou te falar. Uma vez eu trabalhei numa produtora que a gente tinha o nosso almoço lá todo dia. Sim. Mas se a gente for ver bem,
tem regras que provavelmente estavam sendo furadas ali, né? Nada contra, pelo amor de Deus, adorava o feijão da Dona Maria. Mas aí tem algumas regras que precisam também ser seguidas, como o caso da nutricionista, a validação de uma empresa linkada ao PAT, né? Tem tudo isso, né? Inclusive, ele pode ter a cozinha local ou trazer e só servir localmente, né? Tem... terceirizar ali, contratar uma empresa que vai lá fornecer alimento, que vai produzir dentro da própria empresa, né? As refeições dos colaboradores, né? Isso. Eu vejo assim que o benefício mais utilizado hoje é via convênio, convênio com as fornecedoras de cartão convênio, né? As empresas maiores, acima de 100 empregados, aí que começam a pensar em refeitório, indústria geralmente tem isso, aí sim, a localidade meio longe, daí para o colaborador se deslocar para almoçar, para jantar, aí compensa ter a empresa começa a pensar nisso de um refeitório. Tem muita empresa em Toledo que tem refeitório, porque o povo de Cascavel vai para lá trabalhar, então precisa comer lá para não ter que voltar em casa. Já pensa no horário dele, não precisa sair da empresa. Tá? Só pra deixar claro. É só o pessoal de Cascavel que vai para Toledo, né? Não, é que toda vez eu faço uma piada e toda vez eu lembro que eu não posso mais fazer piada, que isso é um regionalismo bobo, entendeu? Né? Brincadeira. Mas você já pensa ali na qualidade de vida também do teu colaborador. Ele já sai ali do ambiente de trabalho, o refeitório já está próximo, né? Já chega ali, se alimenta. Com isso, ele tem o maior tempo do horário de descanso dele, né? Então, ele já consegue descansar e voltar melhor, né? Para tarde, já consegue relaxar ali, se alimentou bem, descansa um pouco. Tem um ambiente próprio para isso, né? Então, as empresas estão pensando também muito nessa qualidade de vida, né? Do colaborador. Que está atrelado ao objetivo da lei lá atrás, né? Exato. A gente fez até uma rápida análise histórica com alguns fatos do passado e surgiu a ideia de que a lei do PAT ela se apoia nos atuais cenários, né? De alimentação, de cuidados com a saúde. A gente tem diretamente atrelado a uma alimentação saudável uma diminuição no custo do SUS, por exemplo. Exato. Então, a gente tem toda uma cadeia entrelaçada, que onde eu souber trabalhar, eu alivio ou não algumas pontas. E como é que vocês veem isso na visão de vocês, nas empresas que vocês atuam, seus colegas, no seu próprio exemplo? É funcional, vou usar outra palavra. Faz sentido, não, brincadeira. É funcional isso? Isso faz sentido trabalhar, fortalecer essa fala de que está diretamente atrelado a melhores hábitos de alimentação, o que vai atrelar diretamente a melhores hábitos de saúde e o que vai ter uma redução de custo em cuidados e onde a gente olha prevenção. Acho que isso está válido? Acontece hoje em dia? Sim. Até comentou da origem ali do PAT, né? Ele foi ali da origem do Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde. Buscando ali justamente uma melhora na qualidade de vida para diminuir os custos também de atendimento médico, junto com a iniciativa privada, porque deram uma parceria com as empresas. Então, surgiu a lei visando essa melhoria, mas se a gente traz hoje para os dias atuais, porque a lei ainda está em vigor, porque o colaborador hoje, as pessoas mais novas até, ou também várias faixas etárias, estão pensando numa melhor qualidade de vida. A gente está vivendo mais, né? Sim. Então, mudou-se também culturalmente esse pensamento das pessoas, né? Busca uma alimentação mais saudável. Hoje não é somente o valor que você ganha ali no teu emprego, o valor do teu salário que conta, né? Mas muita qualidade. Há várias... a qualidade de vida que você tem após o trabalho, os benefícios que você ganha, como que é a qualidade do trabalho que você realiza, né? As pessoas estão olhando muito mais para esse viés. Lá em São Paulo a gente saía cedo. Quando a gente saía do trabalho, a gente não conseguia ir logo cedo para casa. Então sempre tinha que fazer um tempo em volta para poder ir embora, por causa de trânsito, pegava ônibus, trem, não tinha Uber nessa época, né? Então, eu acho que isso vem a fortalecer isso, né? Melhores hábitos, né? Exato. Impacta diretamente na qualidade de vida do trabalhador, né? Você fornecer uma alimentação nutricionalmente mais saudável para ele,
evita dele comer um lanche, o que impacta diretamente na saúde dele, né? Sim. Não que não é bom o lanche, é claro que é bom, mas se você comer lanche todo dia, talvez não vai ser saudável, né? Eu sou casado com um nutricionista, então assim, eu tenho saudade de comer um lanche bom, entendeu? Mas tudo bem. Bacon, aquele com bacon por cima. Aquele que você morde, ele já começa a entupir, tá ligado? Mas assim, a gente precisa pensar no futuro, né? Agora tem um molequinho de 5 anos que depende da gente, então tem que ficar desse jeito mais tempo, né? É mais ou menos por aí. E como é que vocês fazem essa curva, ou melhor, essa ponte para a vida pessoal de vocês? Como é que vocês trazem como é que vocês se veem nessa fala de um melhor hábito, de uma metodologia, ou de um novo viés? Como é que isso impacta vocês diretamente? Pergunta difícil, né? Eu penso, particularmente comigo, né? Eu acabei por passar por uma cirurgia há pouco tempo, estava comentando com o Rogério, né? Então, o Vale Alimentação me ajuda muito, porque hoje eu não consigo me alimentar em casa. Então, eu preciso ir no restaurante. E, às vezes, você vai no restaurante, o valor é muito caro, você tem que comer coisas específicas, então o Vale Alimentação te ajuda muito nisso. E eu, particularmente, tenho buscado muito essa questão de saúde, né, Rô? A gente faz corrida, né, Rô? Isso aí. Na empresa, nós temos um grupo de corredores, né? Que legal! E, então, a gente busca sempre essa questão da saúde. Então, nós já incentivamos o nosso colaborador, tanto na questão da saúde de atletismo, né, que é as corridas ou outras atividades físicas, mas também junto com essa alimentação, né? Com esses hábitos mais saudáveis, né? Você sabe que a Eucard também tinha, e agora estamos tentando resgatar esse grupo de corredores. É legal. Porque conforme a gente vai tendo filho, a gente vai correndo menos. Corre mais atrás dele, mas corre mais na rua. E o cansaço aumenta e você corre mais. Demais, cara. A gente tem até uma parceria com o Sicredi de Toledo, inclusive de fazer esse fomento a atletas de rua. Isso é bem bacana. A gente está muito ligado a tênis e rua, e corrida de rua. Agora, me diga uma coisa, voltando a falar da infraestrutura, que é uma dúvida que eu sempre tive. Existe a necessidade de um departamento ou uma pessoa especializada em parte dentro dos escritórios de contabilidade, dentro do métier do contador, de um empresário, de um RH? Ou é uma coisa comum que dá para ser diluída numa equipe, não precisa ter uma pessoa específica? Como é que vocês tratam isso como empresa? Eu diria para você que a inscrição e as regras do projeto, ele não é tão sistemático assim, ele é bem simples. Agora, dentro da equipe do departamento pessoal, do RH, dentro da equipe da contabilidade, você precisa ter uma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da legislação para poder orientar o empresário, né? Então, é interessante sim, é importante sim você investir nisso. As próprias empresas hoje, fornecedoras como a Eucard, de benefício, elas já dão alguma orientação básica no momento da contratação do benefício. Então, ele vai buscar o contador, aí tem essa pessoa especializada, mas não necessariamente que tenha que ficar voltado a fazer só isso, a cuidar só disso, porque não são tantos procedimentos assim. Isso você acaba englobando na própria atividade da operação. Vou dar um exemplo para você prático. Uma informação importante é que você tem que informar o governo quais são os seus trabalhadores atendidos. De que forma você faz isso? Você já faz dentro do portal do E-Social, que você já tem que entregar essa informação mensalmente. Então, é um algo a mais que você faz dentro da tua operação da folha de pagamento, sabe? Mas é uma obrigação de você informar o governo dos trabalhadores que utilizam, que estão inscritos no PAT, que utilizam a alimentação, que recebem o benefício da alimentação e estão inscritos no PAT. Mas ela entra no fluxo de trabalho. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Sim. É porque a gente sempre fica na dúvida, né, com relação a departamentos, áreas, setores. E a gente tem tanto escritórios de 1, 2, 3 pessoas, o próprio profissional solo, né, que tem lá a sua carteira de clientes que atende, e tem escritórios como os de vocês que são grandes, né, com muitos departamentos, divisões. E aí fica essa dúvida, porque eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha mudanças tão específicas ou tão grandes no PAT. Até vi que na semana que a gente gravou o primeiro episódio com os advogados, logo um pouquinho antes de ter gravado, a gente recebeu a informação de que a interoperabilidade, que é uma das novas regras que a nova lei do PAT está trazendo, ela tinha saído do Ministério do Trabalho e ido para o Ministério da Fazenda. E que agora também já não sei mais onde é que está essas decisões. Então, você imagina se a gente não tiver o mínimo de pessoas desenvolvendo um estudo em cima disso,
fomentar, né, o contador, né? Igual lá na empresa, como a gente tem os setores separados, né? Tem o pessoal do TP que faz toda essa parte da folha de pagamento, né? Eu fico mais ali na área contábil e tributário, né? Então, eles iniciam o processo e a gente pega ali já mais para o cálculo do benefício, né? Então, também é um conhecimento que a gente tem que disseminar junto com a equipe, porque ele tem que olhar o demonstrativo do cliente, cada pessoa que atende a sua carteira de clientes tem que entender um pouco da operação de cada empresa que está fazendo a contabilidade e saber como que vai fazer o cálculo, né? Então, ali teve algumas mudanças no cálculo, o limitador. Então, a gente sempre tem os especialistas, né? Essa pessoa, ela parou, analisou a lei, olhou, e a gente trabalha muito com os cursos e treinamentos internos, né? Então, já dissemina essa informação para os demais ali da equipe, para que todo mundo sempre tenha conhecimento geral daquilo, né? E tendo de alguma dúvida mais específica, vai procurar esse especialista que pesquisou um pouco além da operação ali, um pouco mais sobre o assunto, né? Entendi. E me diga uma coisa, o alimentação ou refeição podem ter algum desconto por assiduidade? Tipo, não veio trabalhar, faltou por algum motivo. É possível esse recálculo? Sim, a alimentação, na verdade, ele é pago por dia trabalhado, né, do empregado. Mas a gente tem que estar muito atento também à convenção coletiva, o que ela traz. Porque, como o Rogério comentou, a lei ela não determina o pagamento ou não pagamento. Então, a gente sempre vai estar atento à convenção coletiva da categoria. Mas, em a maior parte dos casos, dias trabalhados, teve falta, não recebe. E isso é permitido conforme a legislação. Agora, eu não posso levar isso como um parâmetro, só vai receber o vale alimentação se não faltar nenhum dia no mês, aí recebe o valor integral. Tem empresas que fazem nesse sentido. Isso não é o correto. O correto é o valor. As convenções, às vezes, a grande maioria, né, Rô, trazem ali 15, 20 reais por dia. São baseados em dias trabalhados. Então, faltou um dia, não vai receber daquele dia. Tá de férias, não recebe. Tem convenções que estabelecem que você também precisa receber nas férias. Tem empresas que fazem o pagamento por conta também durante o período de férias. Mas ela não, a falta, a ausência ao trabalho em si não pode ser um limitador ali para não receber o vale inteiro. Ele precisa ser pago proporcional aos dias trabalhados. Né? Você veja que o Caval falou aí bem importante, porque é uma linha muito tênue entre você poder ser proporcional e você usar isso como medida punitiva, Exato. Que a gente falou que não pode agora há pouco. Então, você fica em cima do fio da navalha ali, né? Vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu recebi uma vez. A alimentação daquele cliente especificamente, ou daquela empresa especificamente, ela era relacionada à cesta básica, uma cesta de alimentos, que também faz parte do programa, que pode fazer parte do programa. O rapaz aqui faltou injustificadamente 3 dias, eu posso tirar um produto da cesta dele? Então, olha aí que veio com uma medida punitiva. Não tem feijão esse mês. Não de forma... Não fez aqui, hoje esse mês não tem feijão. E não de forma proporcional. Daí você tem que cuidar muito, né? Daí cabe a orientação da gente, falar, não, olha, não pode ser medida punitiva, tem que cuidar muito. Agora, proporcional aos dias trabalhados, sim, porque se efetivou uma falta não justificada, a legislação prevê isso, né? Então... Mas como é que ele vai tirar um produto da cesta por falta... Também fiquei pensando nisso. Então você vê onde vai a ideia, né? Tem a cesta de R$150 por R$150 e tem a cesta de 90. Ou esse mês você vai receber de 90 porque você não veio 3 dias. É muito complicado fazer isso. Né? Pegar da cesta e tirar um produto, né? Porque nesse caso específico... Não vai óleo. Não, esse mês não vai óleo, vai comprava, tinha a empresa que fornecia as cestas básicas mesmo, aquela do pacote, e daí a ideia da pessoa foi pensar, faltou 3 dias seguidos aqui, vou tirar um feijão. Rogério, não tem como fazer isso. Justamente. E é muito engraçado porque assim, eu mencionei... Não, ele só faltou meio período, tira só o orégano. O orégano tira, o arroz, o óleo não dá. Pode deixar. Não, e é engraçado porque assim, o Vale Alimentação, a gente falou, é previsto em convenção na maior parte das vezes. Sim. E se a gente pegar a convenção da construção civil, por exemplo, eles têm o Vale Refeição e mais o Vale Café. O Vale Refeição é por dia trabalhado. Falta, não recebe um dia. Agora, o Vale Café, você pode determinar horários de chegada para o teu empregado. Vale Café. Que faz parte também do PAT, né? Café da manhã. O café da manhã. É especificado um valor X por dia. E se o empregado... Você pode estabelecer. Se o empregado chegar a partir das 9 horas, ele não vai receber aquele café daquele dia.
Então, assim, a gente falou que não pode ser punitivo, mas nesse formato ele acaba sendo punitivo. E a convenção coletiva determina. Permite, E a convenção coletiva, desde a reforma trabalhista, a gente sabe que tem força de lei. Então, a gente tem que segui-la, né? Então, é um pouco contraditório uma coisa com a outra, cara, né? Que engraçado isso, Ele né? pega mais por dias trabalhados, Isso. né? O que não pode ser punitivo ali, a questão de não atingir uma meta. Isso. Poxa, ele estava trabalhando, ele estava naquele dia, então ele tem o direito, né? Sim. De talvez não atingir uma meta de venda que não vai receber. Sim. Caramba, cara. São muitas nuances, né? São. Assim, enquanto contador e profissional de departamento pessoal, a gente tem que ter o conhecimento amplo da legislação, do PAT e de outras regras, porque senão a gente acaba não conseguindo determinar o que é correto ou não para o cliente, né? E o inverso? Putz, esse cara esse mês mandou bem. Coloca mais um pouquinho. Também não, né? Porque é premiação. Aí você está variando o benefício. Exato, você está fazendo uma variação no benefício. Que não ia ter incidência de encargos aí. Isso. Já fez errado de novo. E se ele fizer hora extra? Porque a hora extra tem mais ou menos o mesmo sentido de não ter vindo e não recebe. Se ele vier hora extra, olha, coloca mais um saquinho de cravo da Índia. Coloca um tafumanhê. Não, o cara fez 2 horas extras esse mês, põe um tafumanê. Um energético, ele fez a Não, um energético, uma Coca-Cola. Não pode, pelo amor de Deus, a gente está brincando. Não pode. Mas é porque o assunto navega por várias nuances aqui, né? Eu tenho que deixar leve para as pessoas em casa gostarem do que estão assistindo. Sim, né? Por isso é uma piada, mas é sério, né? Eu não posso colocar um produto a mais na cesta. Vamos meter um sonho de valsa aqui. Ele mandou bem esse mês. Não tem como, né? Você sabe que algumas convenções, quando o empregado vai fazer, o colaborador vai fazer alguma hora extra a mais, ou uma quantidade de horas extra a mais, ela já determina um lanche, pós-horário e tal, algumas convenções. Por lei, não tem essa exigência de aumentar o valor ou tal. Mas aí, eu falo para você, tem que cuidar muito em ficar variando esse valor, sabe? Sim. Você aumentar esse valor porque teve muitas horas extras, não é o que eu recomendaria. Você... aí você tem que entrar lá na folha. Na folha e você cumprir o que diz a convenção coletiva. Entendi. Um exemplo, tem lá que precisa ser dado um lanche no seguinte formato, um café com pão com mortadela. Um exemplo. Que no café da manhã da convenção que ela estava falando, diz lá, ou tu fornece o valor, ou tu fornece os produtos. Alimento, né? E ele diz qual é o produto. Então, normalmente nas convenções diz isso. Aí paga-se hora extra, que é uma outra situação. Claro, é outra questão. Não entra no nosso tema. Isso, e recebe lá o benefício do lanche. Quando eu trabalhava com TV, a gente tinha a seguinte premissa, né? Eu não lembro se era na Rede TV, na Bandeirante, não sei. Mas era assim, saiu para gravar e atravessou o almoço, recebe verba de almoço. Saiu para gravar, foi e voltou antes do almoço, já está no Vale Alimentação. Saiu para gravar e atravessou às 8, 18, não lembro agora se era 20 ou 18 horas, recebe verba de jantar. Saiu para gravar e voltou antes das 18, já está no Vale Alimentação, não recebe nada. Então, de vez em quando, sempre furava um pneu, a gente pegava um trânsito. Olha as descobertas. Falta 1 hora para chegar, deu atrasado. Pega do Kit Caxias, passa na Ipiranga para a gente demorar. Não, brincadeira. Mas eles tinham essa... Eu acho que não é uma convenção, não sei, eu estou chutando aqui, tá? Eu acho que não é uma convenção, acho que era mais um acordo, né, coletivo, não uma convenção sindical, mas... porque na época também, mais uma vez, época de estudante, eu não sei se, não entendia nada de legislação, mas a gente tinha esse acordo, passou do tal horário, você tem o vale? Tenho, mas você tem a verba de alimentação, verba de almoço, passou o horário, você tem a verba e nunca tive problema. Normalmente isso acontece com motoristas, né? Isso os motoristas, a convenção dos motoristas traz muito essa situação de horários, até porque o motorista ele não tem muito horário, né? Então tem essa situação. Ele entregar alguma coisa no Ceasa em Cascavel e entregar uma coisa no Ceasa em São Paulo, são horários completamente diferentes que ele vai demorar. Que o custo da atividade é sempre do empregador, então você tem que pensar assim, o pessoal que é externo, que viaja muito, que era o teu caso que estava dizendo ali, eu não sei também a convenção, não sei, estou dando um chute aqui também, mas possivelmente eles tratavam isso como reembolso de despesa, porque eles têm que custear, ele não pode deixar você tirar do bolso, mesmo que ele te conceda alimentação, não é para o deslocamento da sua atividade, isso aí é um custo da atividade, é o empregador que teria que custear, né? O pessoal falava, quando a gente saía para gravar e atravessava a noite, se eu estou no entorno da TV, eu sei onde gastar para que fique no valor diário, 20 e poucos por dia. Agora, se eu estou rodando uma gravação em qualquer outro lugar, eu vou onde dá.
Exato. Né? Então aí vinha essa compensação. Isso mesmo. Mais como um reembolso de despesa. Ali, né? Hoje em dia, na nova lei, qual seria o melhor formato? Eu trazer verba extra como despesa, ou eu ter um segundo vale, ou eu colocar no mesmo vale? O que vocês acham que poderia ser uma saída? Olha, eu acho que uma sacada boa é você destinar bem cada benefício, né? Você não exagerar, por exemplo, no auxílio alimentação, por exemplo, eu concedo R$2.000 para o meu colaborador de salário e 4.000 de auxílio alimentação. É o sonho de qualquer empresa do meu lado. Tá configurado ali, claramente. Você entendeu, amigão? Tá configurado ali, claramente, que você desvirtuou a verba e você está tentando não ter incidências tributárias. Não dá. Né? Não dá, né? Então, o que a gente sempre cuida? Tem que ter tem que ser, como se diz ali, cuidadoso com os valores, né, que você vai tratar e tratar cada coisa como qual. A alimentação tem uma regra, se você puder definir essas regras num acordo com os empregados, se não estiver na tua convenção, você define. Se você tem um outro benefício de premiação, vamos lá no que diz o que é premiação, e vão seguir o regramento da premiação, que não é o PAT, não é a alimentação. Então, a gente fala assim, cuida muito com a quantidade, assim, né? Não pode ser exagerado, né? E cada coisa no seu quadrado. A alimentação é uma coisa, mas hoje você tem muita... com a reforma trabalhista, você veio com várias ferramentas aí que você pode utilizar, que o empresário pode utilizar, né? E eu acho que é interessante também, se você vai fazer uma viagem que vai ter esse reembolso, só reembolsar através de nota fiscal ou cupom fiscal, né? Porque, às vezes, muitas empresas acabam falando, eu te destino ali R$25 se você não conseguir vir almoçar na cidade ou para o jantar, e simplesmente paga aleatoriamente sem comprovação. Então, a partir do momento que você consegue comprovar, aquilo não vai ter natureza salarial ou de remuneração desse empregado. Então, quando você faz esse reembolso através da nota fiscal ou cupom fiscal, seria o cenário ideal, né? Isso, seria o cenário ideal, né? Legal, entendi. E a gente está atravessando aqui nossa 1 hora, né? Então vamos aproveitar para tirar todo o suco aqui dessa limonada. Vocês consideram essa mudança algo polêmico? Sabe, tipo, putz, trabalhou, mais um cliente com dúvida no passe. Daí, deixa eu... Ou não, ou está sendo bem corriqueiro, está sendo bem simples de passar essa informação. Como é que está impactando o lado de vocês? Porque só um parênteses, porque a questão da interoperabilidade, que significa o seguinte, qualquer restaurante, supermercado, que queira aceitar um vale alimentação, vai ter que aceitar todos. Então, assim, a nova lei do PAT está para o empresário que fornece, tá para a empresa que fornece o vale, mas tá para o credenciado também, uma perninha sobrou para todo mundo nesse espaço, né? Todo mundo tem que ter o cadastro. Não, exatamente. E o credenciado está se vendo maluco também, porque como é que ele recebe de todo mundo, né? Ele vai ter que receber de todo mundo. Então, enfim. Então, no caso para vocês, como é que está sendo esse impacto? Vocês estão achando polêmico, difícil ou não? É corriqueiro? Eu acho que por enquanto mais dúvidas mesmo está corriqueiro, mas eu digo para você que os problemas vão começar a surgir a partir do momento que eu for começar a fiscalizar. Exato. Ou que houver demanda trabalhista questionando o benefício que foi concedido, se ele cumpriu a legislação do PAT ou não. Então, aí vai ser uma forma que talvez vai assustar um pouco mais. No momento está corriqueiro, tem dúvida, sim, tem bastante empresários perguntando como é que o que muda para mim e tal, como que eu faço para me adaptar, mas eu acho que o impacto maior vai ser a partir do momento que começar a fiscalizar, né? Porque existe um procedimento fiscalizatório que o Ministério do Trabalho tem que seguir para o PAT, né? E quando houver as demandas trabalhistas, que pode ser um gancho, por exemplo, para o benefício era concedido de forma errada, ou não tinha inscrição no PAT, ou não seguia a regra do PAT. Por quê? Consequentemente, você caracteriza aquilo como verba salarial. Então, você pagou errado, você paga 2 vezes. Além de ter que pagar 2 vezes, aquilo ainda entra na folha como verba salarial. Sim. Então, eu acho que aí pode começar a surgir. Mas como é novo as mudanças, eu acho que está todo mundo meio de orelha em pé, assustado, mas está caminhando, né? Até ver o primeiro impacto. Isso. A gente vê muito isso em diversas áreas, né? Hoje eu estava lendo sobre a portabilidade bancária, que ainda não é muito expressivo o número de pessoas pedindo a portabilidade bancária. Eu falei, não é possível, cara. Todo mundo sabe que é possível, que existe. Tá? Não, e devido a itens como, por exemplo, burocracia, é algo que afasta. O brasileiro não gosta, o latino, de maneira geral,
Nossa, falou em burocracia, falou em papel para assinar, tem que ligar para um, falar com outro, já recua. Então, assim, tinha vários itens que dizia que mesmo a portabilidade bancária, ela ainda era pouco procurada pelos brasileiros. Vocês acreditam que essas mudanças dentro do PAT também vão ser, que nem a gente está falando agora aqui, pouco procuradas num primeiro momento? Ou você acha, Rogério, que de repente, se der um boom para alguém, todo mundo sai correndo? Eu acho que a partir do momento que começar as primeiras ações trabalhistas ou a primeira fiscalização vai dar um boom e todo mundo vai sair correndo. Adoro seu otimismo, meu querido. Vai sair correndo. Eu sou um cara otimista pra caramba aqui. Eu achei que ele ia dizer, não, o brasileiro tá antenado, tá preparado. Né? Não está preparado. O que aconteceu em 2022? Abre o YouTube e coloca retrospectiva. Ah, tá, 2022 foi assim. Não, então realmente a gente espera algum impacto para correr atrás. Vai ser basicamente isso. Como a gente, quando saiu a reforma trabalhista, nossa, mas e agora? Vai ter multa, vai ter isso? Não, a gente primeiro precisa esperar o andar ali do processo para daí a gente conseguir saber como que vai ser no futuro, né? E a mesma coisa eu vejo com relação ao PAT, né? As empresas vão esperar serem fiscalizadas para começar a vir os questionamentos, né? Sabe aquele ditado de notícia ruim corre rápido, né? Então aí que vem o boom, né? Mas é verdade, né? É isso aí. Bom, gente, aqui, ó, estamos chegando aqui ao nosso final. Eu adorei o nosso papo. Eu acho que esse é um tema bem cabeçudo para algumas pessoas, um pouquinho mais tranquilo para outras. Ele é mais casca grossa numa ponta, menos casca grossa em outra ponta. Eu espero que a nossa série aqui de 4 episódios, né? Com os advogados, com os contadores, com os RHs e lá na frente com usuários do cartão, acho que é isso a nossa sequência. Espero que isso ajude os empresários e os profissionais como um todo que estão assistindo a gente para entender um pouco mais do que deve mudar, o que não deve mudar, o que é para ficar atento, o que não é. Fiquem preparados para um boom. Chegamos à conclusão aqui. Se você chegou agora, é o seguinte, presta atenção, quando der um boom, tu corre. Corre para dentro do escritório que possa te atender com garbo, elegância e muito conhecimento contábil. É isso, né? Isso. Bom, queria agradecer mais uma vez os nossos convidados. Quer deixar uma mensagem? Olha, o Merchan essa hora é a hora que pode, entendeu? Não, eu agradecer aí ao CARD, o momento aí de espero ter ajudado e nós estamos sempre à disposição para qualquer consultoria ou qualquer orientação aí aos empresários. Essa troca de informação, de conteúdo é muito valiosa, né? Conheci hoje a Val, o Rogério já conheci hoje, né? É muito bacana ter essa interação com o pessoal. Demais. É legal isso, né? Quando a gente recebeu o convite, eu fiquei pensando, e agora? E agora? Oh, gosh! Socorro! Mas, assim, é importante. E, enquanto prof também, eu sei da importância de disseminar o conhecimento, passar o que conhecemos para os outros. E isso é essencial, né? Então, é isso. Estamos legal, precisando, o Vaninho está aqui, eu estou aqui. Legal. A gente, lógico, o Cuca Fresco, ele não tem a petulância e a pretensão de ser uma Barça, uma enciclopédia do mundo trabalhista ou do mercado de voucher, nada disso. Inclusive, a gente só está falando de voucher, do nosso produto, 1 ano e meio depois da criação do podcast. A gente está no programa 32, né? Fazia muito tempo que a gente pensava em entrar nesse assunto, mas com alguns melindres de, putz, os caras têm um programa para falar deles mesmos. Não, a gente já entrevistou aqui, até os nossos próprios filhos a gente já trouxe para o podcast no Dia das Crianças do ano passado, porque a ideia é justamente gerar conteúdo que em algum momento dessa 1 hora, um pouquinho, quase 1 hora, que a gente bate o papo, o pessoal fala, putz, pesquei alguma coisa, isso aqui me serviu. Legal. Então eu espero ter atingido a expectativa de quem está em casa. A gente traz aqui numa linguagem mais ampla também, né? Vários assuntos foram tratados, né? Um conhecimento geral, então a pessoa escutou ali, ficou com qualquer dúvida também, procure o seu contador, procure a empresa, olha, eu ouvi falar desse assunto. Como que funciona na minha operação aqui? Quero salva. Isso. Eles falavam lá, davam risada, eu não entendi porra nenhuma, mas eu tô com medo. Me ajuda. Vai procurar o seu contador, né? Eu até falei para os advogados no episódio passado, pessoal, nada de juridiquês aqui, hein? Quase que eu falei advoguês. Advoguês é ótimo. Nada de juridiquês. Vamos falar a língua que quem está em casa entenda. Então,
Essa é a ideia. Eu tenho esse papel aqui de deixar um pouco mais solto o negócio. Sim. Espero que esteja dando certo. Espero que esteja dando certo. Grava mais na mente, mais fácil, né? De gravar, inclusive. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença, ó. Pela sua audiência, né? Não só pela sua presença. Ó, deve ter um sininho, um compartilhar, alguma coisa. Se você está só ouvindo no Spotify, para o carro, respira, freio de mão, seta, todas essas coisas. Não pisca-alerta em fila dupla, pelo amor de Deus, que isso é um terror. Mas encoste, e aí sim você vai lá curtir, compartilhar e recomendar para aquele seu colega que poderia ser interessante ouvir esse papo que parece de malucos, mas que de maluco só tem eu. Quem vem aqui sabe muito bem o que está falando. Beleza? Obrigado uma vez, pessoal, e até a próxima, hein? Valeu! Tchau!